Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Que o grande Deus continue com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos agraciando com graça, paz, amor, saúde e gozo na presença do Santo Espírito de Deus. Eu quero aqui meditar em mais um texto bíblico juntamente com todos vocês, ainda dentro do Sermão do Monte, o qual encontra-se no livro de Mateus, capítulo de número 5. Eu quero ainda continuar a tratar das bem-aventuranças citadas por Cristo Jesus. Essas bem-aventuranças citadas por Cristo Jesus, ela é de suma importância para a nossa compreensão como igreja do Senhor. Então, quero aqui meditar no versículo de número 5 do capítulo 5, versículo de número 5. Quero convidar você a refletir comigo sobre esse texto, que diz o seguinte: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. O que é uma pessoa mansa? Como devemos ou como podemos identificá-la? Qual as suas características? Como de fato eu posso ser uma pessoa mansa? Isso é uma das perguntas que tem várias respostas no seio da nossa sociedade. Mas eu quero aqui fazer algumas observações dentro desse texto, também utilizando todo o contexto bíblico, do que de fato é uma pessoa mansa à luz da Sagrada Escritura. Antes eu gostaria de mostrar para vocês o que não é uma pessoa mansa. Pois bem, o que não é uma pessoa mansa? É muito comum nós compararmos com pessoas que têm um título de mansa simplesmente porque fala calmo, porque fala suavemente. Isso não é sinônimo de mansidão. Isso é uma questão de educação, de costume, de prática adquirida em meio à sociedade que ele vive. Pois, quantas pessoas nós encontramos que tem esse tom de voz suave, mas é alguém que não pode ser contrariado, que você não pode tocar no seu calo, não pode pisar no seu pé. Por quê? Aí você verá a revelação de quem de fato é aquela pessoa que tão suavemente fala aos seus ouvidos. É muito comum também nós recebermos pessoa como mansa, aquela pessoa que quando ouve um grito ou quando é provocada por alguém, ela não pensa duas vezes, toma o seu sapato, a sua sandália nas mãos e desaparece daquele local imediatamente. Na verdade, essas pessoas correm muitas e muitas vezes não é porque é mansa, mas às vezes é por medo de enfrentar aquela situação, enfrentar aquela pessoa. Outras vezes é por covardia mesmo em relação a essas adversidades que surgem. Não quero aqui falar com isso de que nós deveremos entrar em confronto corporal com quem quer que seja. Bom será ou bom seria se nós tivermos a disponibilidade de corrermos mesmo, de fato é melhor. Mas quero aqui mostrar que isso não é sinônimo de mansidão, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, nós temos muitas pessoas que ela tem um controle na sua voz e no seu procedimento. Ela é uma pessoa que tem o seu controle emocional bastante apurado.
o qual não se permite que ele se irrite facilmente. Não se irritando facilmente, ele não perde o controle das coisas. Não perdendo o controle das coisas, ele vai saber se sobressair de várias situações que, no caso, outras pessoas entrariam nas agressões, porém ele, por ter o autocontrole, ele sai de fininho, vai embora, sem provocar a ninguém, nem tampouco nem de agredir alguém, nem em palavra, nem moralmente, nem fisicamente, de forma alguma. Então, vai embora. Mas, nem por isso essa pessoa está aqui incluída ou engajada dentro desse contexto que Cristo fala. Pois muitas pessoas que assim pensam e agem assim, ela não tem o privilégio de ter sido alcançada por Cristo Jesus. Por consequência disso, não concorda com nada que os preceitos bíblicos nos mostram. Ela é contrária ao que a Bíblia nos fala. Automaticamente isso nos mostra que essa pessoa não é uma pessoa mansa de conformidade. O texto nos pede. Pois na expressão aqui de mansidão, e aí eu quero apresentar para você o que de fato é uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa, à luz da Bíblia Sagrada, é uma pessoa que tem o autocontrole das suas emoções, das situações, sim, fato. Mas é uma pessoa que tem esse controle porque ela está sujeita ao senhorio de Cristo Jesus. É de conformidade o texto que Paulo expressa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo, se eu não vivo mais, o que isso quer nos dizer ou nos mostrar? É que os meus desejos, os meus direitos, as minhas vontades, as minhas realizações já não predominam mais sobre a minha vida. Mas o que vai predominar, o que vai determinar sobre as minhas reações, sobre a minha vida, agora é Cristo Jesus. Ele sim é o fator fundamental sobre as minhas ações e minhas reações. Pois se Cristo me governa, como de fato deve governar, automaticamente eu vou me submeter à sua vontade, ao seu senhorio. Consequentemente a isso, as minhas ações e reações serão regidas de conformidade o conceito da Bíblia Sagrada. Nós podemos presenciar homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada que tiveram esse privilégio, por exemplo, Moisés, que foi tido pelo próprio Deus como o homem mais manso da terra. Moisés, nem por ser ou por ter o título de homem mais manso da terra, Moisés teve que concordar com tudo que os outros lhe diziam. Pois nós devemos compreender que a palavra do crente ela é sim, sim, não, não. Nem tudo que as pessoas nos propõem, nós devemos dizer sim. Também nem tudo que as pessoas nos propõem, nós devemos dizer não. Lembre-se que nós temos a mente de Cristo. E como assim a temos, devemos usá-la para definirmos e sabermos, agirmos mediante a toda circunstância de nossas vidas. Automaticamente, se alguém chega de uma forma inadequada para com você, você tendo a mente de Cristo, você vai tratar essa pessoa não como ela está procurando te tratar, mas irá tratá-la de conformidade. Cristo gostaria que nós a tratemos. De que forma? Com mansidão, com paciência. Isso não quer dizer que nós vamos concordar com tudo que eles falam, mas nós vamos mostrar para eles que nem sempre aquilo que eles pensam, aquilo que eles dizem sobre nós é verdade. Ele está certo. Nós vamos mostrar para ele que
toda conversa existe dois lados. E nem sempre aquilo que ele ouviu ao nosso respeito é a palavra final, é o correto sobre cada um de nós. Então, se nós conseguirmos alcançarmos essa conquista privilegiada de persuadirmos a pessoa a compreender que ela está precipitada sobre ao nosso respeito ou sobre algum outro assunto, o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Lembre-se, Moisés, de conformidade estava falando, ele não concorda com tudo. Há momento na vida de Moisés que ele, ao ser confrontado, automaticamente ele tem algumas ações e algumas reações que talvez alguém possa até imaginar. Mas Moisés, com esse comportamento, e por que não? Moisés é um ser humano, era um ser humano como qualquer uma outra qualquer. Ele era composto de emoções e de razões. Então, assim sendo o ser humano, ele vai ter algum momento em sua vida que ele vai falhar. Caso contrário, nós seremos perfeitos, e nós sabemos que não somos perfeitos. Mas, se nós expressamos que somos cristãos, e de conformidade do texto, que da questão do bem-aventurança, o manso, nós temos que compreender que essa expressão do bem-aventurado, o manso, ou marcário, a expressão grega, que é mais do que feliz, aquele que goza de um coração feliz em Cristo Jesus, nós iremos compreender que essa mansidão só nos é possível quando Cristo reina, governa sobre as nossas vidas em todos os sentidos. Consequentemente a isso, realiza-se a conclusão da parte B do versículo, que diz: porque herdarão a terra. Eles não herdarão a terra simplesmente porque tem o controle emocional, mas porque é alguém que de fato nasceu de novo em Cristo Jesus, e por nascer de novo em Cristo Jesus, Cristo tem o autocontrole da sua vida. Por Cristo ter o autocontrole das nossas vidas, nós passamos agora a vivenciar uma vida não com a nossa ótica pecaminosa de outrora, mas agora, à luz dos princípios bíblicos, viver como Cristo viveu, como disse Paulo. Aprendei de Cristo Jesus. Então, de conformidade Cristo viveu, nós devemos procurar exercitar a nossa vida para viver de conformidade. Essa é a ótica cristã. Como sendo a ótica cristã, nessa realização, aí Cristo diz, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra, por quê? Porque estamos em Cristo. Sim, estamos em Cristo, somos nova criatura, fazemos parte da igreja do Senhor. Então, se você assim compreende esse texto, e você com certeza gostou dessa mensagem, compartilha com outras pessoas, ok? Que o grande Deus continue te agraciando a você, seus familiares, e que você possa refletir sobre a Bíblia Sagrada e chegar a uma conclusão que Deus nos ama e só quer o melhor de cada um de nós. E para isso é necessário que nós nos submetamos ao seu senhorio. Fique na paz, Deus abençoe.